Olá pessoal, tudo bem? Professor Renato Azevedo, apresentando mais uma videoaula do nosso curso preparatório para a SPSEX. Nós estamos falando sobre análise combinatória. A aula de hoje é sobre arranjos, tá bom? Que é uma técnica específica de contagem que utiliza ainda o princípio fundamental de contagem, que é o princípio multiplicativo, só que em algumas situações particulares, né? Então vamos ver que situações se aplicam essa técnica específica chamada arranjo. Vamos lá? Então, o que é um arranjo? Então, o que nós vamos ter? Eu vou apresentar para vocês M objetos, objeto A índice 1, A índice 2, A índice M, porque são M objetos, e a partir desses M objetos eu produzo uma lista, que seja uma lista, olha a palavra-chave aqui, ó, ordenada desses objetos. Então, para você fazer um arranjo, a ordem é importante. Uma lista ordenada desses objetos é o que nós chamamos de um arranjo. Agora, quantos objetos eu quero listar? Eu quero listar R desses objetos. Então, eu não vou listar sempre todos. Eu vou listar uma quantidade que seja menor ou igual à quantidade total de objetos que tem. Então, se eu tiver 10 objetos e quiser listar 6, é um arranjo. Se eu tiver 5 objetos e quiser listar 3, também é um arranjo. Ô, Renato, por que você colocou menor ou igual? Porque também aceita a situação limite. Se eu tiver 10 objetos e quiser listar todos os 10, é arranjo também. Mas daqui a pouco a gente vai ver que esse arranjo troca de nome, ele é chamado de permutação, tá? Mas isso nós veremos depois, tá bom? Hoje a gente vai tratar que R é menor que M, que é um arranjo em particular, né? Isso aí é chamado então de quê? Um arranjo dos M objetos tomados R a R. É assim que a gente fala a frase, né? Eu vou pegar os 10 objetos e tomar 6 a 6. Eu vou pegar os 5 objetos e vou tomar de 3 a 3. É a frase que a gente usa. E é indicado por essa notação que está aqui. Há objetos, desculpa, vou fazer um arranjo de M objetos tomados R a R. E como é que se calcula esse arranjo? Bom, para calcular um arranjo, eu ainda uso o princípio multiplicativo. Na primeira posição vão M objetos, na segunda posição vão M menos 1 objetos, na terceira posição vão M menos 2 objetos. Então, na primeira eu uso M, na segunda eu uso M menos 1, na terceira eu uso M menos 2 e assim por diante. Na résima posição, certo? Eu vou subtrair aqui R menos 1, que é a minha última posição de contagem, tá? Então, essa expressão, pelo princípio multiplicativo de contagem, nos dá a quantidade de arranjos distintos de M objetos tomados R a R, tá bom? Ou você faz assim, ou também você pode usar essa fórmula conhecida aqui, tá? Em cima você coloca o fatorial de M, embaixo você coloca o fatorial de M menos R, e esse resultado é igual a fazer essa multiplicação que está aqui. Ou de um jeito ou do outro, é uma formulazinha que a gente usa para arranjos. Arranjos de M objetos tomados R a R. Agora vamos aos exercícios. Primeiro, uma questão aqui introdutória, só para ver como é que a gente calcula esse arranjo, né? Então, vou fazer ali o item A, tá? Arranjo de 6 objetos tomados 3 a 3. Então, como é que é isso? Pelo princípio multiplicativo, eu vou ter, então, 6 objetos em 3 posições. Uma lista ordenada de 3 posições. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Primeira, segunda, terceira, ok?
Na primeira posição, quantos objetos eu posso usar? 6. Na segunda posição, já que eu já usei um objeto, quantas posso usar? 5. Na terceira posição, já que já usei dois objetos, quantos vou usar? 4. 6 vezes 5 vezes 4, 120. Tudo bem? Então eu tenho 120 listas ordenadas distintas, formadas a partir de 6 objetos, formando listas de 3 objetos, não é? Então, ou eu faço essa conta, ou então, o que eu posso fazer para calcular o meu arranjo? De 6 somado 3 a 3. Usar aquela fórmula, né? Naquela fórmula, aí eu já faço a conta assim. É o fatorial do m, que nesse caso é o 6, dividido pelo fatorial do m menos r, que é o 6 menos 3. Beleza? Uai, Renato, mas vai dar o mesmo resultado? Sim, vai dar o mesmo resultado. Uai, por quê? Porque em cima fica o fatorial de 6, embaixo fica o fatorial de 3, não é isso? Aí fica fatorial de 6 sobre fatorial de 3. Nós vimos isso na nossa aula de fatorial. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes o fatorial do 3 sobre o fatorial do 3. Ok? Aí nós simplificamos o fatorial do 3 com o fatorial do 3 e o que sobra é exatamente 6 vezes 5 vezes 4, como estava aqui em cima, 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar quanto? 120. Então, utilizando o princípio multiplicativo, né? Multiplicar aqui os caras, ou utilizando a fórmula conhecida, o resultado vai ser o mesmo, 120, tá? Então aqui é só uma questãozinha simples, né? Para a gente perceber que a forma de calcular arranjos está bem estabelecida, né? Agora vamos à nossa primeira questão de verdade aqui, tá? Em um campeonato de futebol participam 20 times. Então eu tenho o time A índice 1, eu tenho o time A índice 2, eu tenho o time A índice 3, reticências, eu tenho o time A índice 20. Ok? São os nossos objetos. Os objetos aqui são os times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, note, terceiro lugar. Note, eu estou formando aqui lista ordenada de 3 objetos. Por que lista? Por que ordenada? Por que objetos? Ora, porque a ordem é importante. Quando 2 times trocam de posição, eu estou trocando a posição de primeiro lugar do campeonato para segundo lugar do campeonato. De segundo lugar do campeonato para terceiro lugar do campeonato. Então, essa ordem é uma ordem importante. Então, nós temos 20 times e vão se posicionar em 3 posições de lugares, né? Primeiro, segundo e terceiro. Então, essa é uma questão bem característica de arranjo. Nós vamos produzir um arranjo de 20 objetos, que são os 20 times, tomados 3 a 3. Isso é calculado assim. E aí, como é que fica? Aqui na primeira posição, no primeiro lugar, eu posso ter 20 times. Se eu já ocupei uma posição com um time, na segunda posição ocupam 19, na terceira posição ocupa 18. Então, 20 vezes 19 vezes 18 vai ser o arranjo. Arranjo de 20 times tomados 3 a 3, tá? Eu vou pegar minha calculadora aqui para fazer essa conta, esqueci. Pronto, voltei. Cadê o nosso 20 vezes 19 vezes 18?
Se a minha calculadora não estiver errada, 6.840 resultados diferentes de primeiro, segundo e terceiro lugares, se nós temos 20 times disputando essas posições, tá bom? Um exemplo disso, né, é o nosso Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro, ele tem 20 times, né? Então, se você for pensar nas 3 posições ocupadas ali, então nós temos 6.840 resultados possíveis para as 3 primeiras posições, tá bom? Beleza. Vamos lá para a segunda questão. Na verdade, terceira, né? Se A e B são conjuntos, o número de elementos do conjunto A é N e o número de elementos do conjunto B é R, quantas funções F injetoras nós podemos montar, nós podemos construir, quantas funções existem. Nós já fizemos essa questão aqui, lá na primeira ou segunda videoaula, só que naquela questão nós não tínhamos dito que a função deveria ser injetora. Nós queríamos apenas construir funções. Hoje, a gente vai construir as funções que são injetores. Então, vamos lembrar. Nós temos aqui um domínio, que é A. Nós temos aqui uma função. E nós temos um contradomínio, que é B. Certo? Nós temos aqui N de navio, elementos em A. Nós temos aqui R de Renato, elementos em B, e nós queremos construir essas funções. Por que função injetora, para ser contada, é contada a partir de um arranjo? Como é que é feito isso, Renato? Ora, eu estou dizendo que arranjos são listas ordenadas. Então, o que eu preciso fazer? Quais escolhas eu tenho para fazer? Eu tenho a primeira escolha. Qual é a imagem do primeiro elemento? Segunda escolha. Qual é a imagem do segundo elemento? Terceira escolha. Qual é a imagem do terceiro elemento? Minha última escolha. Qual a imagem do elemento de índice N? Tudo bem? A índice N. Na hora de discutir as possibilidades, para que a função seja injetora, vamos lembrar, eu não posso repetir imagem. Se os elementos são diferentes no domínio, eles precisam ser diferentes também na imagem. É por isso que função injetora, para ser contado, é contado a partir de arranjo. Porque se a imagem do elemento A1 é em quantidade de R possibilidades, as imagens do elemento A2 é contado em R-1 possibilidades. Porque eu não posso repetir a imagem construída por primeiro. Então, na hora de calcular a imagem do A índice 3, vai ficar R-2. Porque eu não posso repetir a imagem do A1 e não posso repetir a imagem do A2. Fica aqui R-2. E assim vai. Até que na imagem do A índice N, eu não posso repetir as imagens anteriores. Então vai ficar... como é que fica aqui? Vai ficar R menos... como é que fica aqui? Do N fica N menos 1. Certo? Porque na primeira eu não subtraí ninguém, na segunda subtraí 1, na terceira 2, na Nésima
subtém n menos 1. Então, esse produtório que está aqui é a nossa resposta, tá? Que é justamente o arranjo dos nossos R objetos tomados N a N, tá bom? É o número de funções injetoras totais que eu posso construir nessa situação aqui, tá? Muito difícil essa questão, muito louco, mas tá correto isso aí, viu? E nota que tá trocado aqui, né, em relação à teoria, né? Os nossos índices. Mas aqui tá certinho, tá? É a resolução dessa questão. Outra questão aqui. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números de 3 algarismos, olha lá a palavrinha de novo, distintos, nós podemos formar? Então, tem que ter um algarismo para centena, tem que ter um algarismo para dezena, e tem que ter um algarismo para a unidade. Beleza? E esses algarismos vão ser escolhidos de 1 até 9. São 3 algarismos, né? Centena, dezena, unidade. E eles são distintos. Eu não posso repeti-los. Então, isso é um arranjo. Arranjo de 9 objetos tomados 3 a 3. Por causa desse fato de serem distintos. Na primeira posição, eu posso usar 9. Não posso repetir. Na segunda, eu uso 8. Não posso repetir. Na terceira, eu uso 7. 9 vezes 8 vezes 7. Usando a calculadora, 9 vezes 8 vezes 7, 504. Então, existem 504 números distintos de 3 algarismos, também distintos, que eu posso formar, usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Essa questão já é uma questão simples, todo mundo precisa saber resolver, tá bom? Próximo. Qual a quantidade de números de 3 algarismos que tem pelo menos 2 algarismos repetidos? Agora ele mudou. Pelo menos 2 algarismos repetidos. Pessoal, vamos interpretar essa frase? O que é que significa dizer 2 algarismos repetidos? Pelo menos. Significa que nós vamos ter 2 algarismos repetidos, ou os 3 algarismos repetidos. Pelo menos 2 significa isso. Concordo? Ou eu vou ter 2 ou eu vou ter os 3. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a quantidade total, da total eu vou retirar aquilo que não tem repetido, aquilo que não repete, e se do total eu tiro aquilo que não repete, o que vai me sobrar? Vai me sobrar aquilo que eu preciso, pelo menos 2 repetidos, tá bom? Que é essa contagem que está aqui, tá? Então, essa questão, ela é feita usando uma técnica da contagem pelo complementar. O que é a contagem do complementar? Eu calculo o meu conjunto total, do total eu tiro aquilo que não é o que eu quero contar, eu quero contar o que é repetido. 2 repetidos ou 3 repetidos. Então eu conto aquilo que eu não quero. Eu não quero o não repetido. E aí eu vou ter justamente aqueles que se repetem. E aí essa questão fica mais simples, né? Qual é a quantidade total de números com 3 algarismos, né? Qual a quantidade total de números com 3 algarismos? E aí?
o menor começa com 100, o maior termina com 999, não é isso? Então, nós vamos de 999 menos 100, dá quanto? Dá 899. Aí acrescentamos 1, que é o próprio 100, vai ficar 900. Nós temos 900, né, números de 3 algarismos. Pega o último, 999, subtrai o primeiro, que é o 100, 899, e soma com 1, que é o primeiro cara, né? Que é o 100. Aí vai me dar 900. Desses 900, que é a quantidade total, eu vou subtrair aqueles algarismos que têm não repetidos. E isso eu contei na questão anterior. Lembra da conta da questão anterior? 9 na primeira posição, 8 na segunda, 7 na terceira. Já não lembro mais. Quanto dá? 9 vezes 8 vezes 7, 504. Então, 900, que é o total, menos 504. Quando eu fizer essa conta aqui, 900 menos 504 vai dar 396. Então, nós temos 396 números de 3 algarismos que tem pelo menos 2 repetidos, ou 2 repetidos ou os 3 repetidos, tá? Essa também é uma questão difícil. Tenha atenção aí na hora que você for estudar sozinho para entender bem como é que funciona essa questão. Mais uma, eu acho que já é a última.